abrir essa mesa sobre economia criativa. Cláudio Santos. Quer se apresentar, Cláudio? Daqui a pouco, né? Parceiro da fábrica. Gustavo Baldez, também lá de Cataguases. Regina Bertola, do grupo Ponto de Partida. Quer se apresentar daqui a pouco, né? E Marco Antônio, do SEBRAE. Marco Antônio Mendonça, do SEBRAE, técnico do SEBRAE, responsável pelo trabalho na Zona da Mata de Minas Gerais, né? Eu acho que, para abrir essa mesa, nós preparamos, pelo menos nós temos um vídeo que, de certa maneira, nós lançamos ele no ano passado, né? Final do ano passado, que eu acho que pode ser, talvez, nos inspirar aqui um pouco nessa conversa nossa sobre economia criativa aqui na parte da manhã. Então, eu pediria que passasse, então, o filme, que é um filme espécie comemorativo, né, desse período do nosso trabalho em Cataguases, especialmente em Cataguases região, para depois a gente apresentar a nossa experiência e começar a nossa conversa, tá bem? Então, por favor. Podia tirar as luzes. Oh! Não, nada não. Lembra do Gildo? Gildo e Dona Marta, irmão Gilmar, você lembra dele? Na parede, um pedaço de céu que você me mandou. Vou buscar outra constelação entre a noite que vai e o dia que vem. Eu canto aqui, eu olho daqui, eu ando aqui, eu vivo. Canto aqui, eu grito aqui, eu sonho aqui, eu morro. Vou riscar no meu braço um pedaço de mar que você me deixou e criar outra recordação do primeiro lugar que acordei pra te ver. Eu canto
no meu braço, um pedaço de mar que você me deixou, e criar outra recordação do primeiro lugar que acordei pra te ver. Eu canto aqui, eu olho daqui, eu ando aqui, eu vivo. Canto aqui, eu grito aqui, eu sonho aqui, eu morro. Vou riscar no meu braço um pedaço de mar que você me deixou, e criar outra recordação do primeiro lugar que acordei pra te ver. Eu canto aqui, eu olho daqui, eu ando aqui, eu vivo. Canto aqui, eu grito aqui, eu sonho aqui, eu morro. Bom dia a todos. Como representante do SEBRAE, rapidamente gostaria de fazer uma fala, fazendo realmente uma retrospectiva do qual o papel do SEBRAE junto ao polo audiovisual da Zona da Mata. Em 96, tinha-se uma onda no país muito grande das agências de desenvolvimento sendo formada pelo país, e alguns programas de desenvolvimento territorial sustentável estavam sendo desenvolvidos. Na época, era muito comum se trabalhar o PRODEC, era o Programa de Geração de Emprego e Renda, e esse programa, normalmente, ele acabava junto nas parcerias com os municípios, com prefeituras, com as entidades de classe, com algumas empresas âncoras, nós acabávamos criando algumas agências de desenvolvimento, com alguns técnicos que pudessem realmente trabalhar o território de forma sustentável. E quando do desenvolvimento desse diagnóstico em Cataguases, em final de 96 e apresentado em março de 97, foi uma grata surpresa para o empresariado naquela época, porque o diagnóstico já apontava uma tendência cultural, um corredor cultural muito grande em Cataguases. E, na realidade, a parte da cultura nessa década era uma coisa ainda não muito vista como negócio. E o empresariado foi um pouco resistente, no que diz respeito àquilo que se direcionava ao diagnóstico. Passou-se uma lacuna de 10 anos com a criação da agência de desenvolvimento, com o envolvimento das entidades, e 10 anos depois, o SEBRAE, já de uma forma, já entendendo a parte da cultura como negócio, o SEBRAE
ele realmente inicia-se um trabalho em 97 na área da cultura, em algumas proposições que fizemos junto a Belo Horizonte para que pudéssemos realmente entrarmos com um projeto de cultura. E aí, teoricamente, fizemos um trabalho junto ao público-alvo e, a partir de 2008, o SEBRAE, de forma efetiva, ele entra na parte da cultura com o projeto piloto em Minas, em Cataguás. Após algumas visitas, alguns entendimentos, nós definimos que iríamos trabalhar em 5 cidades na microrregião: Miraí, Cataguás, Leopoldina, Muriaé e Itamaraty de Minas. Bem, nós demos início a esses processos e começamos a mapear os segmentos da cultura nessa época. Começamos a diagnosticar realmente quais os setores e os segmentos da cultura que nós tínhamos, e nós observamos alguma coisa. Iniciamos com alguns trabalhos na parte do artesanato, trabalhamos alguns programas que o SEBRAE tem de artesanato, iniciamos um mapeamento, né, dos setores, identificando esses agentes culturais, quais os segmentos que eles estavam trabalhando, e começamos a fazer esse tipo de trabalho para identificar um pouco mais essa parte cultural da cidade. Ao mesmo tempo, já existia toda uma mobilização do setor do polo, né, da formação, com o ICC, o Instituto Cidade de Cataguás, com a Fábrica do Futuro, que já vinha se trabalhando uma consolidação desse polo. E o SEBRAE começa a realmente fazer um papel muito mais de apoio na transformação de negócio, de gestão junto ao polo. Nós iniciamos com alguns cursos de mapeamento, de diagnóstico, de formação e produção de captação de recurso, entramos com clínicas tecnológicas, entramos com cursos voltados para a parte de marketing, de RH, de finanças, de mercado, entramos com consultorias e, teoricamente, começamos a ficar paralelo a essa consolidação desse polo. Com o passar do tempo, nós observamos 2 coisas. Primeiro, existia uma informalidade muito grande dos agentes culturais. E nós, ao disponibilizarmos essas capacitações, essas ferramentas de gestão, nós começamos a observar, através de pesquisas, que a cada ano praticamente dobrava-se o número de agentes culturais que viravam CNPJ, que viravam empresas. E isso, para nós, era gratificante, porque nós observávamos que estávamos começando realmente a ter um cunho de negócio, um cunho de formação dessas empresas, junto com as demais atividades. Vários seminários foram feitos no decorrer desses anos, seminários voltados também para a área da economia criativa. A partir de 2010, praticamente, nós definimos que iríamos trabalhar com um audiovisual, em função até de um alinhamento com o polo. Em 2011, nós começamos, a partir de 2010, 2011, a fazer algumas visitas técnicas pelo Brasil. Fomos a Recife, no Porto Digital, fomos a Goiânia, fomos ao Rio Grande do Sul, fomos a Florianópolis, fomos a Brasília, fomos em Paulínia, que na época ainda era realmente efervescente o processo do que acontecia na área, né, do audiovisual, e começamos a conhecer experiências positivas e experiências que não se enquadravam dentro daquilo que a gente pensava, e o SEBRAE poderia participar. Bem, o que nós observamos a partir daí foi que, com essa formalização, com essa profissionalização, com a busca sustentável dessas empresas que poderiam agregar junto ao polo um desenvolvimento da região, nós tínhamos ainda algumas incertezas e fomos novamente a Recife, contratamos uma consultoria de uma empresa com o Fábio e o Marcos Suassuna, que foram consultores que deram apoio na construção da consolidação do Porto Digital. Foi feita uma agenda estratégica de implantação do polo e consolidação a partir de 2011, e os trabalhos continuavam dia a dia no que diz respeito a essa preparação de consolidação, de implantação do polo e desse profissionalismo junto aos agentes culturais. Em 2013, a gente também, por um entendimento, após algumas idas a Brasília, percebemos que, após contato no Ministério da Cultura, no Ministério do Desenvolvimento, no Ministério da Comunicação, que nós tínhamos realmente que criarmos um consórcio
na área da cultura, para que a gente pudesse fazer um elo entre o governo federal, o governo estadual e o polo. Assim foi feito também através de uma consultoria especializada. Nós criamos o Consórcio Intermunicipal de Cultura, ali da Zona da Mata, que também já está em pleno funcionamento, e as coisas foram andando normalmente e aí evoluindo. Em 2013 também, no final, nós fizemos um novo redirecionamento da agenda estratégica com esses consultores lá de Recife e continuávamos trabalhando efetivamente nessa questão da consolidação, da ampliação, num processo de alavancar o polo, e o SEBRAE sempre via o polo como um negócio. E aí a economia criativa se consolidando, e nós víamos cada vez mais a necessidade de passarmos para os agentes, para o público-alvo, que o nosso papel era que, naquele momento, a cultura era um negócio, e que aí a gente poderia estar criando processos sustentáveis de geração de emprego e renda que pudesse realmente estar fazendo com que a gente permanecesse nesse setor. A partir de 2015, nós tivemos um olhar um pouco diferente. Nós começamos a preocupar com a cadeia de serviço que está junto a essa região do polo. E começamos um trabalho focado com bares, com restaurantes, com hotéis, com todos esses segmentos, taxista, postos de gasolinas, no que diz respeito a uma preparação também para que esses segmentos pudessem estar realmente muito alinhados, né, dentro do processo, com tudo que o polo vem fazendo, todas as ações que se desenvolvem. Então, basicamente, o SEBRAE tem esse papel junto ao polo. A gente hoje tem uma parceria muito consolidada. A gente tem uma aceitação naquilo que nós estamos sempre propondo para a cadeia de serviço, para os próprios organizadores e os mantenedores do polo. Então, a gente tem uma relação muito tranquila, muito profissional. E eu acredito que o SEBRAE tem contribuído dentro da possibilidade no processo dessa consolidação, de alavancar essas questões de desenvolvimento sustentável. Nós temos buscado muito esse olhar para o território do polo, e a gente tem trabalhado muito isso, inclusive até com as próprias prefeituras, que também são nossas parceiras. Eu acredito que, a partir daí, nós estamos realmente numa fase muito boa de consolidação e de ampliação das ações. Me coloco à disposição para que alguma pergunta, se alguém quiser fazer, no que diz respeito ao papel do SEBRAE dentro do suporte, né, de apoio ao polo, e se não, estarei passando aqui para o César, para o Baldez e para o Cláudio, para que a gente possa estar prosseguindo. Não quero me alongar muito. Obrigado, Marco Antônio. Por favor, a tela do... Só para... Vou tentar daqui, não sei como é que está essa lógica aqui. Como é que... Bom, essa história começou, na verdade, em 2001, né? Esse arranjo que o Marco está falando. Claro que tem esse trabalho anterior da década de 90. A gente chegou em Cataguases em 2001 e havia já toda uma mobilização, um ambiente extremamente favorável, né, para um trabalho... Cadê? Não, eu queria que eu comandasse aqui, né? Por favor. E a gente se... Oi? De baixo que passa, tá bom. Então, a gente encontrou um ambiente muito favorável, já de um período de 10 anos, de algumas organizações ligadas ao terceiro setor já bastante consolidadas, né? Uma história de financiamento da cultura e educação quase que centenária, né? Um desejo dos artistas, das organizações locais de promover alguma coisa diferente que inicialmente solucionasse algumas perguntas, mas a gente parte um pouco dessa história de Cataguases, né, do século XX, especialmente no início das primeiras décadas do século passado, que traz na sua história, no seu legado, essa marca do empreendedorismo industrial, a precoce
industrialização da cidade, da região, as empresas de energia, empresas de tecelagem, tecidos são centenárias, de 1905. Então, esse contexto histórico da marca de industrialização é importante entender. Então, poucas cidades no Brasil, na América Latina tinham luz, né? Então, em 1905 ela já tinha luz, já tinha tecido, já tinha uma indústria têxtil, já tinha uma indústria de energia na região. E, na sequência, também um movimento cultural muito forte, muito ligado ao modernismo, na década de 20. Começa com a literatura, os verdes, né, os conhecidos Ases e Cataguases. E também não bastasse essa movimentação, chega um cara na cidade chamado Humberto Mauro, em 1914, 1915. Então, e esse sujeito vem a ser, né, logo na sequência, o considerado dos pais do cinema brasileiro, né? Nasce em Cataguases na década de 20, a Febo Filmes. Ele se associa a um italiano, um fotógrafo chamado Pedro Comelo, e hoje, no Brasil todo e no mundo, é reconhecido Cataguases como o berço do modernismo e berço do cinema brasileiro. Então, tem essa marca, né? Na década de 30, vão à cidade, praticamente, a cidade década de 30 e 40, praticamente é transformada numa cidade laboratório do modernismo, Niemeyer, Portinari, Jean-Jacques, Djanira, Bulemax, uma série de Tenreiro, uma série de expressões do modernismo brasileiro vão à cidade e são patrocinados pelos mecenas, pelos empresários locais, e promovem uma verdadeira revolução urbana, paisagística, pública na cidade. Então, a cidade é considerada um berço do modernismo por conta dessa marca histórica. E, claro, também aí vem a Ataúfo Alves, vem outras expressões, né? Até Maria Alcina, né? Dizem que lá foi inventado o trio elétrico, por causa o carro ali de elétrico, né? Que foi para a Bahia, no sul do Espírito Santo. Então, Cataguases inventou o trio elétrico e inventou o Chico Buarque também. O Chico Buarque morou um período lá, então eles falam que Cataguases também inventou o Chico Buarque, a banda e tudo mais. Então, tem essa história também. E, claro, né, um encontro de novas gerações, músicos, artistas, escritores. Hoje, a expressão literária da cidade mais conhecida no mundo todo é o Luiz Ulfato, né? É um escritor da nova geração brasileira, que reconhecido e cultuado e com sucesso em todo o mundo, né? Claro, também nessa década, nesse milênio, né, nesse século, a gente percebe também a movimentação da cidade já com temas contemporâneos. Vocês veem aí, o trem já não passa mais no centro da cidade, aí o pessoal já está se mobilizando para fazer o biciclotrem, as motos, a questão do lixo, a questão da mobilidade urbana. Aquele óculos ali é um óculos de madeira, super bacana, de um empreendedor local, que tem um sensor para cegos, para pessoas que não trombarem em alguma coisa na rua. Então, tem esses temas também, como qualquer cidade no mundo todo, ou um centro urbano, já coloca a cidade nesse campo também de desafios desse novo século, né? A localização é aqui na Zona da Mata, né? São 10 cidades, mais ou menos 300 mil pessoas envolvidas na região. Como o Marco falou, começou em Cataguases, mas expandiu para a região, numa ideia de micro-região, de um trabalho regional. Isso foi se constituindo ao longo do tempo e praticamente aplicando programas e orientações e acúmulos que todo o setor cultural e vários setores vêm fazendo ao longo das últimas décadas em vários fóruns nacionais e internacionais, né? E essa construção desses 7 Cs aí também foi um processo, né, de alinhar essa ideia de um programa que tivesse impacto de longo prazo. Esse foi o desafio logo do início, sobretudo para superar a palavrinha chamada descontinuidade, que é o que mais incomodava todo mundo, né, todos os atores, seja do setor governamental, do terceiro setor, ou do próprio setor da iniciativa privada. Era essa nossa superação inicial que constituísse de tal maneira um grupo ou uma rede de cooperação que desse conta de superar
intempéries administrativas, mudanças de partido, ou de administrador da cidade, ou de diretor de marketing de empresa, que desse conta de tal maneira estabelecer um projeto de longo prazo e que pudesse trabalhar com a ideia da continuidade e, obviamente, superando esse grande desafio. E essa rede foi constituída, uma rede de cooperação liderada pela sociedade civil. Isso é uma singularidade do nosso trabalho, né? Quer dizer, ele nasce a partir da sociedade, com as organizações culturais, com as organizações do terceiro setor, em parceria com universidades, empresas e governos. E foi dessa maneira que a gente conseguiu anunciar um programa de 20 anos, né, que, nessa perspectiva de mudança do eixo do desenvolvimento, né, ali continua o trem, continua a energia, continua o tecido, continua a indústria do século passado, mas surge um novo elemento aí, que é o elemento da cultura, né, da economia da cultura, no nosso caso, especialmente o audiovisual, que foi uma escolha desse grupo, dessa rede de cooperação. Para nós era legítimo que a cidade se colocasse novamente como um centro produtor cultural, um centro difusor de cultura a partir do audiovisual, né, por toda a sua história com o cinema, mas de uma maneira contemporânea, trazendo a economia da cultura no campo, aí sim, do audiovisual, numa visão mais ampla de cinema e associado isso às tecnologias digitais, numa perspectiva de economia, de política pública, educação, cultura e comunicação, e tendo essa visão de impacto geracional. Por isso, um projeto de 20 anos que trabalhasse com um público que, de fato, pudesse, ao passo que construísse esse programa, também se constituísse empreendedor, protagonista dessa própria história, construtor dessa própria história. Acho que o Baldez aqui é o nosso exemplo, né? Nosso jovem que começou com a gente com 16 anos, 17 anos, 18 anos, e hoje está aqui com 28, já tem o seu empreendimento, o seu trabalho, e depois ele vai falar um pouquinho da experiência dele rapidamente, mas essa é a ideia. E essa modelagem que o Marcos falou, que foi importantíssima, a parceria com o Sebrae, porque foi a partir daí que a gente fez as viagens, né? Todas as nossas prospecções de conhecimento no Brasil e no exterior, para, de fato, achar o melhor caminho, o nosso lugar nessa história toda. Esse processo aí deve ter demorado uns 10 anos, uns 7 anos, né, mais ou menos, né, até a gente achar o nosso lugar, o nosso modelo, o nosso jeito, mas foi conhecendo muita experiência no Brasil e no exterior. E o Sebrae teve uma importante participação, e esse programa foi construindo aos poucos, né? As cenas foram se apresentando, os projetos foram se instalando, os fóruns, os equipamentos. Inauguramos aí em 2005 os projetos estruturantes, os projetos que foram dando a alavancagem a todo o programa. E hoje nós estamos mais ou menos nesse cenário, já no fim da cena 3, já estamos na cena 4, quer dizer, todo um processo de investimento, inicialmente na formação de opinião, depois na formação de conceitos, na formação de gente, pessoas experimentando, redes de cooperação. Agora nós estamos chegando na estrutura, agora nós estamos chegando, de fato, numa infraestrutura e equipamento que possa materializar esse movimento todo do polo, e nessa perspectiva dos 20 anos, que na verdade vai passar para 25, mas em 2022 a gente já faz 20 anos e já tem uma referência toda de muito trabalho, e o filme eu acho que revela de certa maneira um pouco isso, né? E os eixos foram basicamente construídos, esses 4 eixos que nos orientam, como lidar com a governança, na gestão de redes, cidades criativas, como lidar com a formação, na gestão de conhecimento, territórios educativos, como lidar com a questão do mercado, na gestão da criatividade e nos territórios produtivos, e como conectar tudo isso num plano de comunicação que desse conta de gerir um território conectado, não só local, como global, porque desde o início a rede e o trabalho tinha essa conexão com o mundo, né? Um desenvolvimento local conectado com o mundo, e inclusive nossos projetos todos são articulados especialmente com os países de língua portuguesa, CPLP. Na governança a gente construiu a Agência de Desenvolvimento, que é um OCIP fundamental para fazer toda essa mediação executiva de todo esse arranjo institucional e produtivo, parcerias públicas
de políticas públicas, nós mudamos um pouco essa ideia de PPP, em vez de ser parceria com público-privado, é parceria de política pública, incluindo universidade, empresas e governos, né? Consórcio intermunicipal, isso que o Marcos já falou, fundamental para envolvimento das prefeituras, é o primeiro consórcio público mineiro na área de cultura. O fórum como elemento, instrumento de mobilização, intercâmbio, painel, formação de opinião, enfim, um fórum itinerante que roda as cidades. No campo da formação, o Estúdio Escola, é uma escola, aprender fazendo o tempo todo, ao longo desses últimos 15 anos, com qualificação técnica, residências criativas, programas de extensão junto às universidades, e qualificação dos empreendedores, dos fornecedores, isso que o Marcos falou, dos prestadores de serviços da região. E o Escola Animada, com muito especial atenção, é a nossa entrada da cultura digital e do audiovisual na perspectiva da educação integral, junto às escolas públicas da região, um trabalho intenso, sobretudo nos últimos 4 anos, com mais de 500 professores, quase 3.000, 4.000 alunos, já integrando uma perspectiva do nosso papel, da nossa função do audiovisual, na perspectiva da educação integral e, claro, com a visão também de perspectivas de trabalho para os técnicos, para todo mundo que está envolvido na região, na própria escola e também no consumo, vamos dizer assim, do nosso conteúdo que está sendo produzido na sala de aula, nessa perspectiva do audiovisual na educação integral. No terceiro aspecto, o mercado, a gente criou uma rede de empreendedores criativos que articula todas as produtoras que a gente tem envolvido ao longo desses anos, sobretudo nos últimos 5, 6 anos, um foco, um posicionamento claro para a produção de filmes infantos, juvenis. Esse é o nosso, não é qualquer filme que se realiza na região, sobretudo os filmes que a gente atrai, que a gente faz a prospecção. Então, esse foco claro e atração anual de pelo menos duas grandes produções, 2 grandes longa-metragens. Esse é o nosso. Esses filmes que vocês viram aí, a maioria são longas. Então, dá uma média de 2 filmes por ano, que dá uma média de 6 meses de ocupação para todo o pessoal que está sendo formado. Pelo menos durante 6 meses já tem algum nível de ocupação. E esses filmes acabam cumprindo o papel de escola, né? Praticamente de formação de todo esse grupo que tem, esses técnicos, jovens e adultos que estão sendo formados. Então, essa é a meta anualmente, né? Os filmes, vocês viram as cenas. Esse Usina de Criativa de Cinema é um edital anual, nós estamos indo para a 2ª edição esse ano. Aí sim, esse já é para revelar os talentos locais, é um edital regional para a área de abrangência do polo, onde já estão sendo produzidos curtas-metragens que já estão ganhando prêmios, visibilidade em todo o Brasil e em alguns festivais. E a aceleradora audiovisual, nosso último investimento, nossa última iniciativa, tem 2 anos, que é um hub de produtoras, já na perspectiva de gerar uma prestação de serviço, uma nova vocação de produção de conteúdo local, que possa tanto atender produtoras de fora, como também gerar novas experiências expandidas do audiovisual para o mercado e para o próprio polo, gerar receita, inclusive, para o próprio polo. No campo das conexões, né, nós temos um site, que é praticamente um portal, que tem toda uma articulação, temos uma plataforma de produção e aprendizado em rede. Essa plataforma, desde 2007, a gente tem feito não só para produzir filmes, fazer toda a parte de pré-produção à distância, gestão do próprio projeto, gestão da criatividade, gestão da própria produção, como também temos usado ela no processo de aprendizado e ensino à distância dos professores da rede pública, dos alunos, dos estudantes que estão trabalhando na Escola Animada. Esse GPS é um guia de profissionais que estão cadastrados, né? É a forma, inclusive, como as produtoras acessam os profissionais que foram formados ao longo desse tempo na produção. É quase que um filme commission, né? Locações, profissionais, serviços que estão sendo ofertados para qualquer produção que chegar na região. E os festivais são praticamente 2 festivais, o Festival Ver e Fazer Filmes e o Festival Cineporte, que faz essa ponte com os profissionais, com o mercado e também a hora de celebrar, né, que é a hora do nosso encontro, de celebrar
as nossas ações, os nossos filmes. É hora de mostrar, inclusive, os filmes para a própria região, que são realizados na própria região. Então, e o festival, por exemplo, o Cineporte hoje ganhou o mundo, a sede dele é em João Pessoa, mais conectado com a Europa e com a África. Então, isso para nós é muito importante como uma forma de manter essa conexão do local com o global. E aí, vocês viram aí, mais ou menos, o nosso portfólio hoje são 12 longa-metragens, né, que vocês viram várias cenas. A produção local está em torno de 60 curta-metragens, que varia, que tem desde webséries, curtas, animações, videoclipes de bandas. Vocês viram uma cena ali de gravação de filmes de bandas musicais da região. Isso está sendo um trabalho muito bacana. Aqui é a nossa pequena estrutura, né, do Estúdio Escola, da fábrica, onde a gente realiza as residências, as chamadas, programas de auditório. Tem rolado muitos shows. É um parque, a ideia de ser, ele é aberto, é a ideia de um parque público, né? Vamos começar agora as obras para o segundo momento de expansão, que nós vamos realizar a partir desse final de ano, início do ano que vem. Isso vai ganhar uma outra dimensão, mas é suficiente. Vocês viram que boa parte das nossas locações são urbanas, são rurais, não temos estúdios, não precisamos disso. É exatamente isso que nós estamos comprovando, que a nossa beleza natural, o nosso patrimônio rural, arquitetônico, urbano, é suficiente para 90% das cenas dos filmes são gravadas externas, né? Então, é uma forma da gente dizer que qualquer lugar em Minas Gerais, a nossa diversidade patrimonial, a nossa beleza rural, a nossa beleza das nossas cachoeiras, das nossas belezas naturais, já são suficientemente cenários para a produção de muito filme. E mais do que cenário, é claro, fundamental, né, as locações, aí vocês estão vendo, nós tivemos um filme japonês filmado em Muriaé, né, as cenas como se fosse o Japão, um filme de São Paulo filmado em Muriaé. Então, tem filmes que dão esse tipo de possibilidade com a nossa riqueza instalada. Mas o fundamental, eu queria que voltasse a tela, por favor, né, os recursos humanos. Eu acho que esse é o nosso trabalho principal, é formação de gente, né, formação de pessoas com capacidade e condição de atender essas demandas que vêm de fora, mas também de realizar suas próprias demandas e realizar o seu próprio trabalho. Esse é nosso principal empenho, nosso principal trabalho que a gente tem feito ao longo desses últimos 15 anos. E essa relação que eu já tinha falado com a educação integral. Hoje nós estamos também com cinema nas escolas, instalando cineclubes, salas de cinema dentro de escolas públicas. Não é uma tela e um PowerPoint ou um projetor. Como as escolas de Cataguases região, assim como tem a biblioteca e tem um laboratório de informática, também tem sala de cinema agora. Então, essa é a nossa perspectiva de ampliar, inclusive, a possibilidade da fruição cultural e da distribuição do próprio conteúdo da própria região aplicado no percurso formativo dos nossos jovens, nossas crianças da região. Os festivais é outra característica interessante, que integrada principalmente a festivais de gastronomia. São vários festivais de gastronomia na região que estão integrando o audiovisual, de música, que estão se articulando e fazendo todo um circuito de uma agenda de eventos, de importantes eventos que já vão... Tem evento com o Gastronomia de Piacatuba, já vai para 17º ano, então já tem eventos consolidados, festivais consolidados, que relacionam música, audiovisual e gastronomia. Isso tem sido muito importante também para a mobilização da economia criativa na região. Reconhecimentos, né? Ganhamos o prêmio Economia Criativa Fundação Dom Cabral Diário do Comércio em 2015, o prêmio de Cultura e Desenvolvimento em 2016, o APL, né? Nós somos o primeiro APL de cultura do audiovisual em Minas Gerais. E os filmes estão praticamente, dos 10, 12 filmes, 8 deles, ou 9, já estão projetando o mundo todo, ganhando muitos prêmios nacionais e internacionais. Isso tem sido muito bacana, esse reconhecimento do público, esse reconhecimento do próprio mercado. E a nossa novidade é essa aí. Agora a gente consolida essa história toda com esse APL, com esses arranjos produtivos locais, ou sistema de redes criativas integrado, em rede,
toda essa história nossa, ela não é só em Cataguases e região, ela sempre teve uma relação fortíssima com Belo Horizonte, uma relação com o Rio de Janeiro, uma relação com Cabo Verde, com Lisboa, com Moçambique. Então, a consolidação disso vem agora com o projeto Media Park, que a gente conquistou o ano passado, no edital público concorridíssimo no Brasil todo, mas vai se consolidar esse projeto nessa relação Zona da Mata, especialmente com Belo Horizonte, que materializa essa história de técnicos, de profissionais, de atores, de criativos, de gestores, que ao longo de 15 anos ficaram nessa estrada, para lá e para cá, trazendo conhecimento, buscando conhecimento, intercambiando, fazendo residências, realizando filmes. Então, o Media Park, ele, de certa maneira, materializa essa história. Vão ser duas unidades, uma em Cataguases, mais voltado para a produção, outra em Belo Horizonte para pós-produção. São 10 estúdios, né? Agora sim vão chegar os equipamentos, né? Esses estúdios de cinema e televisão, estúdio de áudio, estúdio de animação, laboratório de cinematecnia, aceleradora, Render Farmer. Esses equipamentos vão ser compartilhados publicamente com o setor cultural, com o setor produtivo, com as pequenas, médias, principalmente micro, pequenas e médias produtoras de Minas Gerais, quer dizer, são equipamentos para serem compartilhados. O pessoal de Barbacena, o pessoal de Tiradentes, o pessoal de São João pode usar esse equipamento, pode acessar lá, pode acessar em Belo Horizonte. Então, a ideia e vai juntar música, tecnologia, audiovisual, numa perspectiva diferente desses arranjos criativos, de uma maneira mais avançada para encarar esses novos desafios. Já falei disso, desse compartilhamento, nessa perspectiva de fortalecer essa ideia de territórios criativos e desenvolvimento local, né? E a visão de futuro de fato, a gente ser reconhecido como um centro de produção audiovisual, tecnologia, educação para a educação integral, conteúdo para a educação, e um centro de referência de turismo cultural e educativo, que já é a realidade da região e, de certa maneira, nós esperamos que isso esteja mais organizado, estruturado, e essa combinação de turismo cultural e educativo com produção, com tudo que com toda a visibilidade que a região está ganhando, sobretudo a partir dos nossos filmes. A gestão é feita também compartilhada, então, nós temos representantes empresariais na diretoria executiva, né? A Mônica Botelho é a nossa gestora representante de uma grande empresa da região, da Energisa, que é a nossa principal patrocinadora, eu representando o terceiro setor, as organizações, o Marcos Pimentel representando o setor produtivo, criativo, do audiovisual especificamente, na área da formação, e a Gilca Napier representando o setor governamental, o consórcio intermunicipal das prefeituras. Dessa maneira, a gente garante essa representação articulada entre os diversos setores que atuam com a gente. Essa é a rede de cooperação nossa, das empresas, instituições, parceiros, universidades, que estão com a gente há 10 anos, né? Isso também é uma marca de consolidação de uma estratégia de aliança que multifinancia, que multivaloriza a proposta e se consolida numa rede de aliança estratégica, fazendo parte de plano de negócio, né, de todos os parceiros e empresas envolvidas. É isso. Obrigado. Claudinho, então, agora... Vamos, quer, Regina? Então, Mônica, quem quer falar agora? Agora nós vamos abrir o papo aqui, vamos... Então, vai, Claudinho. Gente, bom dia, prazer enorme estar aqui, poder ajudar a contar essa história. Eu sou de Belo Horizonte, na verdade, sou de Araguari, sou do Triângulo Mineiro, mas fiz minha vida lá em Belo Horizonte. Sou formado em comunicação, sou da área do design, né? Há 20 anos atrás montei um escritório de design. 20 anos atrás era quando a internet conversava e quando essa ideia de design também se implantava no mercado, né? Então a gente criou uma trajetória de 20 anos aí da experiência do design aplicado em diversos segmentos e tal, e foi quando a gente conheceu a fábrica há mais ou menos uns 8 anos atrás. E aí a gente entra com... 10 anos já, já passou. E aí, nesses últimos 10 anos, o que seria, num primeiro momento, uma demanda de uma prestação de serviço para desenvolver um site, uma plataforma, a gente consegue compreender a possibilidade e a potencialidade que o projeto tinha 10 anos atrás, e a gente cria uma relação completamente diferente
entre o terceiro setor e o setor produtivo, entre uma empresa que estava atuando no mercado e que atua no mercado até hoje, né? E essa relação é que é muito rica, porque aí a gente consegue fazer uma transferência de conhecimentos mesmo, né? Os meninos, eram meninos quando a gente chegou lá e tal, estavam na ideia ainda de incubadora, de residências criativas. A gente conseguiu transferir tecnologia ao ponto deles se capacitarem das mais diversas formas, com os mais diversos profissionais que estiveram por lá ao longo desse período todo, das mais diversas áreas, né? Ao ponto de hoje eles serem empreendedores no qual a gente trabalha dentro de uma rede, né? A gente consegue gerar trabalhos juntos, né? O trabalho às vezes vem por nós, às vezes o trabalho vem dele, a gente contrata um ao outro, a gente criou uma relação realmente sistêmica ali dentro, né? E esse processo da transferência e da construção desses modelos de tecnologia, não só tecnologia digital, mas a tecnologia, o próprio design aplicado ali dentro dos métodos, dos processos, e a gente chega nesse ponto, né? Eu acho que talvez o que eu poderia finalizar aqui, para até passar para o Baldesco contar um pouco o lado da experiência deles lá, eu acho que o que é bacana é a gente chegar agora no momento onde eu vou estar me dedicando mais a partir de agora, quando entra o Media Park, a gente entra numa lógica desse processo da aceleradora transmídia, que a gente chama, né? Então, a gente compreender e conseguir enxergar todo esse processo que já foi construído, toda essa cadeia produtiva que já foi, esse arranjo, né? Tudo que já foi mobilizado e está acontecendo, né? Quando a gente enxerga, por exemplo, essas produções audiovisuais, né? Enxergando o tempo de vida dessas produções, o que acontece depois do lançamento de um filme, né? Qual que é a vida útil desse filme dentro de um processo de vida, né, vamos dizer assim, né? Então, pensando numa perspectiva de cauda longa, nesse outro modelo que a gente está imaginando, né, a gente pensa de como que a gente pode criar experiências e pegar as experiências que já estão sendo desenvolvidas e dar uma vida maior para isso, pensando na lógica do transmídia, na lógica das multiplataformas, das multijanelas, das diferentes mídias, né, e dos diferentes públicos, das diferentes audiências, né, que é o pensamento contemporâneo hoje dessa produção audiovisual, né? A gente não dá para pensar mais só numa janela, em 2 janelas, 3 janelas, a gente tem que pensar elas todas. E aí, especialmente, a gente já está fazendo um projeto piloto, né, junto à implantação de infraestrutura do Media Park, né, dentro desse campo de desenvolvimento e de aceleração. A gente já pegou 2 daqueles filmes que estão ali, que um é o Família de Ontem e o outro é o Steve Lisboa e Lembrei de Você, que foi recentemente lançado. O Steve Lisboa foi lançado recentemente, o Família de Ontem vai ser lançado comercialmente em março. A gente vem, ao longo desse ano inteiro, desenvolvendo um projeto piloto com os 2, né, de como que a gente pode pegar um filme de longa-metragem, que teoricamente vai para o cinema, né, depois vai para uma janela de televisão, provavelmente, né, no caso do Família de Ontem, é uma parceria com o Canal Brasil, né, então, como que a gente pode potencializar essa experiência? Então, o trabalho com a Família de Ontem, junto com os outros projetos, de uma forma integrada, a gente tem trabalhado um processo de cocriação de novos produtos audiovisuais derivados desse longa-metragem, em parceria com aquela rede de escolas. Então, a gente está transformando a experiência do filme Família de Ontem pelas próprias características dele, educativas. Ele é um filme que tem uma temática do realismo fantástico, né? Ele jamais foi pensado como uma proposta educativa. A gente compreendeu a potência dele para isso. Então, experimentando, na forma de um modelo piloto, de como que a gente consegue pegar um filme associado a toda uma metodologia de coprodução de novos conteúdos, conectado com os assuntos que são tratados dentro das salas de aula, né? Então, é uma conexão com a escola, com o professor, com um grupo de coletivos, conectado com a rede de cineclubes. A gente viu que esse lugar de ter um cineclube no qual os meninos vão gerir o cineclube, né? Eles se empoderaram do cineclube, eles estão produzindo o próprio vídeo deles, aprenderam a produzir, conectando junto com a produção profissional, né? Com diversos profissionais. Então, esse é o modelo que a gente está querendo replicar. E aí, a nossa experiência com plataformas tecnológicas, educativas e metodologias educativas, a gente está desenvolvendo uma plataforma educativa onde a gente tem um longa-metragem, um processo de cocriação, né, e um processo de inserir isso dentro da sala de aula, né? Então, é o filme que antes ia para o cinema e para a televisão, ele vai agora para a sala de aula, mas não para assistir, para você cocriar junto com aquela produção, né? Eu acho que, em linhas gerais, o Steve Lisboa já é uma outra história, é um filme que tem uma temática muito contemporânea, muito das questões atuais, que é a questão da imigração, né? A história de um brasileiro que sai de Cataguases, é baseado na obra de Luiz Rufato, né?
que é um trabalhador da indústria de Cataguases que vai para Lisboa e vive todos os problemas que o imigrante pode viver lá fora, na busca de uma vida melhor. Então, a temática do livro, adaptada para o filme já, né, era um livro adaptado para o filme, no qual a gente está desenvolvendo uma experiência para tratar de uma forma muito mais ampla essa questão da imigração no mundo, né? Então, a gente está com uma ideia de desenvolver uma plataforma relacionada à questão da... um canal, né? Um canal de histórias relacionada a essa questão da imigração, né? Então, uma história local que vira uma possibilidade de ter uma conexão mundial, né? Então, acho que esses são os 2 projetos que a gente está desenvolvendo. A gente está agora num momento de formatar também, pensando, né, de como que isso pode ser um arranjo mesmo, um negócio, um plano de negócio, para que essa aceleradora, na verdade, vire um negócio não só para o Polo, mas para toda a cadeia de realizadores. E aí estão entrando nas questões jurídicas, de como que a gente lida com a questão jurídica de todos esses processos transmidiáticos, enfim, esse aprendizado que a gente está vivenciando agora, né? E aí vou passar para o Baldez, que eu acho que pode dar um relato bem bacana da experiência, né, de um empreendedor que nasce ali dentro dos processos de criação. Acho que é isso. Obrigado, gente. Bom dia, gente. Então, seguindo o relato do Cláudio e do César, o que aconteceu, na verdade, realmente passei por esse processo de formação da fábrica, que começou em 2007, e, na verdade, não vai acabar nunca, né? Mas, em 2013, eu abro uma produtora com um sócio meu, e a gente começa a atender a cidade a partir de toda essa expertise e amparo tecnológico que o Polo entrega, tanto para as grandes produções que vêm de fora, mas também para os produtores locais. A partir dessa produtora, a gente começa a detectar quais são as demandas da cidade e começa a atender essas demandas e a demandar também da cidade novos serviços. Isso abre um leque de toda a nossa atuação para uma economia criativa mais ampla. E aí a gente começa a ver dentro da cidade o nascimento de empresas de moda, empresas ligadas à gastronomia, alguns pequenos realizadores, como a startup que vocês viram ali, o modelo do óculos. É um garoto de 16 anos que enxergou na possibilidade de usar um sensor, uma nova aplicação para ele, né, especificamente para pessoas que são cegas. E temos outros pequenos produtos. Tem uma pequena rede social também, especificamente focada para pacientes e familiares, pessoas que estão ali em torno do tema do câncer, e que já também está ganhando projeção, e até infoprodutos. Exatamente. A projeção é grande. Então, assim, com o advento do online, com o advento da tecnologia do vídeo, que democratizou bastante, a gente conseguiu expandir a fronteira do que é um projeto de audiovisual para cinema, que ganhou também agora esse novo aspecto, que é o do transmídia, né, que é o dessa cultura de convergência, e também atender esses pequenos negócios. Em 2015, eu saio dessa produtora de vídeo para montar uma consultoria de marketing digital, que é o meu trabalho atual, junto com o meu trabalho de professor, onde eu leciono empreendedorismo num projeto de ensino fundamental, que também é ligado ao polo audiovisual e tem a intenção de transformar, médio prazo, uma escola estadual numa escola criativa, né? A gente vai expandir esse currículo que a gente já conhece, que é o currículo de educação ampla, que a gente acredita bastante nele, mas também quer adicionar aí, dentro de uma carga horária maior, né, o contraturno, esse projeto que já direcione os jovens para a criação multimídia dentro do que ele quiser, na verdade, né? Pode ser vídeo, pode ser design, pode ser teatro, e entrega toda essa experiência para eles. Essa experiência que a gente já vem acumulando aí desde 2002, como o César falou. O que é interessante ver é que numa cidade de 70 mil habitantes, a gente muda a economia, né? O que é o principal agente econômico, de um agente econômico industrial, que era realmente a fábrica de tecidos, era realmente a empresa de energia, para uma economia segmentada em serviços.
Então, você tem toda uma cadeia que começa com a empresa de moda criando tecido, precisando de serviço de design, precisando de serviço de fotografia, precisando de serviço de marketing digital para atingir o público dela nas redes, com publicidade, de atores, né? Para algum produto em vídeo ou mesmo fotográfico. E esses novos atores também são jovens da cidade. São pessoas que perceberam a possibilidade de não ter que trabalhar numa fábrica, não ter que trabalhar num trabalho técnico, operacional, e puderam se engajar aí numa perspectiva também da economia criativa. Então, o trabalho agora está sendo de orientar esses jovens a respeito das potencialidades que eles têm, ajudá-los na criação e manutenção dessas empresas, porque quando a gente fala de empresa, a parte criativa é uma parte, né? Você tem toda uma burocracia, você tem toda uma área administrativa que eles têm que dominar para sobreviver mesmo no meio do mercado. E também uma parte que é um pouco política, porque a partir do momento que, como vocês viram ali no nosso 7Cs, você tem cidade, cyberespaço, você está dividindo o lugar com outras empresas, com comunidade, com público. Então, existe esse compromisso com a entrega deles. Não é só fazer um óculos de madeira e vender, né? Você tem realmente compromisso de comprar madeira certificada, você tem realmente compromisso de devolver parte do lucro, como eles fazem o plantio, né, de mata nativa e ciliares ali dentro da região. Porque isso ficou muito claro. Tem que haver algum impacto, vai haver algum impacto. Que esse impacto seja positivo, né? Acredito que seja isso. Vou passar a fala para a Regina, mas basicamente essa transformação que o Polo fez, não só dentro da cadeia do audiovisual, mas nas cadeias criativas que estão ali paralelas e auxiliares. Obrigado. Eles são incríveis mesmo, né? Eu brinquei com eles que quando eu crescer eu queria ser igual a eles, porque o trabalho deles é impressionante. E enquanto, né, eu estava escutando eles falarem, a experiência minha e do ponto de partida é o oposto, praticamente. Não o oposto, mas aconteceu em circunstâncias muito diversas, né? Barbacena, apesar de ser uma cidade histórica da idade de Tiradentes, né, e ter também uma tradição cultural, né, de escritores e de grandes músicos, é uma cidade que cresceu economicamente praticamente com serviços públicos e outro tipo de serviços, né? Ela nunca teve uma grande indústria, ela não tem uma empresa, ela não tem um possível mecenas, um possível patrocinador, né? Isso nunca aconteceu. E quando a gente era muito jovem, o ponto de partida tem 36 anos, como grupo. A gente percebeu que era uma cidade muito bem localizada, aliás, ela nasceu por isso, né? Todo o ouro de Minas, quando se fez o Caminho Novo, todo o ouro de Minas que ia para o Porto do Rio passava por Barbacena, né? E era ali que era pesado, ali que era quitado, né, o imposto, e ela sempre foi uma cidade de passagem. E nos anos 80, né, princípio dos anos 80, a gente percebeu que tudo passava por Barbacena e nada acontecia ali. A gente tinha que sair para ver um espetáculo no Rio. A nossa ligação era fortíssima com o Rio, muito mais com que Belo Horizonte, porque era muito perto do Rio, muito perto do Rio. Não é longe de São Paulo, e quem gostava de cultura saía. E um dia a gente começou a conversar e falou, a gente tem 2 caminhos. Ou passar a vida inteira reclamando que nada acontecia naquele lugar, que a gente era muito talentoso, mas coitadinho da gente, porque nasceu naquele pé de serra, ou fazer acontecer. E aí, o ponto de partida, a gente falou assim, então nós vamos fazer acontecer. E vão ser o ponto de partida de um movimento cultural, e nasceu assim um ponto de partida. Principalmente no início como movimento cultural. E aí
a gente entendeu que tinha que proporcionar à cidade todos os grandes espetáculos de música ou de teatro que aconteciam fora de Barbacena. E a gente começou um grande trabalho de formação de público. A gente levou em Barbacena, nesse período, desde Gonzagão a Paulo Gracindo, de Chico Buarque a MPB4, da Orquestra de Prados a Fernanda Montenegro, né? Cacá Carvalho, as grandes produções brasileiras foram para Barbacena, incrivelmente, num lugar que não tem teatro. A gente conseguiu fazer isso na nossa força. E a gente vendia ingresso de mão em mão, em alguns casos, fiado. Vai que, se você não gostar, você não precisa me pagar. E isso criou uma rede enorme. E a gente entendeu, nesse momento, que só existia uma possibilidade de criar um movimento cultural em Barbacena, se os cidadãos fossem os parceiros, os aliados. E o ponto de partida finca toda a sua trajetória na relação com as pessoas, e nunca, nem com o governo, nem com as entidades. A cidade resolveu mudar completamente a relação dela com a cultura. E a gente passou um tempo, a gente tinha projetos que chamava uma roda viva, que a gente levava intelectuais, né, para conversar, e lá foi de Fernando Brant, Adélia Prado, Sérgio, enfim, um outro projeto que a gente levava cantores e músicos que tinham uma carreira importante, mas não tinham deslanchado, enfim, vários projetos, muita coisa para eu contar. E um momento, e esse público foi crescendo e demandando mais espetáculos, mas principalmente demandando uma voz. Tem um momento que é importante você passar de consumidor a produtor cultural, né? E aí o ponto de partida se inventou um grupo de teatro. E, como grupo de teatro, a gente fez algumas opções que nos determinam até hoje. A primeira é que a gente não sairia de Barbacena. A gente se recusava a ter que ir para um grande centro para fazer sucesso. A obra, sim, né, ia correr o mundo, mas nós não, nós íamos obrigar o mundo a olhar para nós. Essa era a primeira intenção. E, para se obrigar o mundo a olhar para você, você tem que ter duas coisas que eu considero, né, assim, isso não é um dogma, mas você tem que ser original, genuíno e ter uma qualidade. A sua perseguição permanente tem que ser a qualidade. E aí a gente escolheu fazer um teatro falando da gente brasileira. Eu queria fazer um teatro na minha língua. Eu brinco que a gente não monta Shakespeare, não é porque a gente não gosta ou não admira, é porque a gente não quer. Né? A gente prefere montar Guimarães Rosa, né? Ou Drummond. É uma perseguição do ponto de partida, porque a palavra é fundamental para um povo. Né? E eu morro de medo de que a nossa língua agora praticamente não existe, né? A gente fala, ainda mais os jovens, inglês praticamente. E quando você perde a língua, você perde a autonomia e você perde a identidade, né? E alguém sem identidade não cria, nem cresce, né? Ser dominado, permanentemente dominado. Por isso que a gente fez tanta questão de ter um teatro que falasse na nossa língua. Agora, vocês imaginam, gente, se é difícil para alguém sobreviver, porque teatro é o irmão pobre do cinema, né? Das artes visuais, muito pobre do cinema. E porque tem uma coisa, você não guarda seu trabalho.
Você não pode guardar o seu quadro como um pintor, né, que foi miserável quando era vivo e virou um grande pintor, porque as pessoas entenderam depois. Não existe esse teatro. Teatro é aqui e agora. Nem filmar não é teatro. Nem o registro não é. Porque o teatro depende de quem escuta e de quem fala. É uma história que precisa. Eu preciso de uma boa história, alguém que conte e alguém que escute. Então, é efêmero. É só gente louca mesmo que faz teatro, gente. É muito efêmero. Então, a gente pensou como que um grupo, a gente era, no princípio, 15 pessoas, vai sobreviver numa cidade do interior que não tem dinheiro. Como que isso vai ser possível? Porque a gente não queria ser um grupo amador, né? O que a gente aspirava era o topo do mundo. Aspirava não, aspira, né? Quem não aspira o topo não chega nem encosta, né? Porque o seu objetivo tem que ser altíssimo. Aí a gente entendeu que a gente tinha que criar um modo completamente diferenciado de produção. E o ponto de partida resolveu que nós faríamos todos os serviços ligados à cadeia produtiva do teatro. Então, o nosso grupo de atores e diretores aprendeu a fazer técnica, iluminação, som, produção, divulgação, criação gráfica, gestão, enfim. O ponto de partida se profissionalizou porque a gente via divulgação, a gente criou um modo absolutamente singular de fazer divulgação, né? O ponto vai de até hoje, com pequenas performances, não é de escola em escola, não, é de sala em sala, quando você chega numa cidade. E aí a gente criou uma coisa incrível. A gente tem tanto público quando a gente chega no lugar, que às vezes o teatro cabe 500, tem 450 pessoas, os atores saem de cena e falam assim, oh, meu Deus, que dó, hein? Que dó que não estava lotado. De tanto que o público é importante para a gente, por 2 motivos. Porque sem público o teatro não acontece. E porque só existe uma forma de você sobreviver independente fazendo teatro, quando o teatro for necessidade primária do público. Quando cada um de vocês não puder existir sem pelo menos assistir um espetáculo por semana, economicamente nós estamos resolvidos. E foi assim que o ponto de partida cresceu. A gente é anterior ao Ministério da Cultura. A gente sobreviveu vendendo ingresso. Incrivelmente vendendo ingresso, né? E isso teve um tempo que esse modo de economia, de produção, desapareceu, né? Depois das leis de incentivo. Isso é impossível, isso é a grande questão, eu acho, para o artista e para as companhias de teatro hoje do país. Você não vive do seu trabalho. Você tem que ser financiado. E quando você tem que ser financiado, a arte se mistura muito, muito com a economia. E quando eu faço teatro, porque se eu não fizer teatro, eu morro. Não é que eu morro, eu preciso de uma forma de expressão, né? Eu narigo o mundo de forma diferente mesmo, eu preciso devolver isso. Então, não cabe em mim. E isso não é um negócio. Isso não é um produto. Isso é a forma que eu tenho de aumentar o mundo, de reinventar a vida. E, atualmente, a arte é um negócio. Se você não fizer isso, você não... E o ponto de partida cresceu agora, principalmente, fazendo isso. Até hoje, a gente se organiza, os atores... jamais são só atores, né? Eles têm 2 funções no grupo e fazem relação com o patrocinador, fazem projetos, fazem prestação de contas, tudo que é possível. Mas, como diz que mineiro não é louco, piora, né?
Mineiro não fica doido, não, pior. Nós de Barbacena, então, vocês imaginam? Nós vamos jogar pedra. Aí, eu também tenho. Não bastando a gente ter 20 pessoas, 20 profissionais. E aí o ponto de partida, só para terminar, ganhou o mundo mesmo, né? A gente fez da África a Paris, da Bélgica, a cidade menor que vocês possam imaginar nesse país. A gente só não foi ainda no Piauí. Só. Todos o resto do país, desde lá no meio da selva amazônica, ao sertão mineiro, ao municipal do Rio de Janeiro, aos grandes teatros brasileiros, né, às grandes casas brasileiras, ao Champs-Élysées em Paris. Quer dizer, o ponto de partida ganhou o mundo a partir da porta do seu quintal, contando como é que é essa gente brasileira. Né? E talvez por isso a gente teve essa entrada no mundo, porque a única forma de você acrescentar o seu traço no desenho universal é você ser genuíno, é o seu ponto de vista. A única coisa de novo que existe na Terra é isso, né? É quando você consegue perceber a vida e o mundo de uma forma única, que é a sua. Mas, uma vez, a gente foi chamado para fazer um trabalho no Vale do Jequitinhonha com um grupo de crianças para fazer um coro. E aí a gente, há 18 anos, adotou e trabalha com esse coro que chama Meninos de Araçuaí, que já passaram por lá. Eu sou péssima em número, sabe? Eu costumo brincar que se uma vida humana não fosse importante, se salvar uma vida não fosse importante, matar também não era. Então, você tinha que começar a aprender as pessoas depois de quantos que você já matou. Então, para mim, qualquer vida é fundamental. Passaram muitos meninos pelo coro, incrivelmente com uma perspectiva. A perspectiva deles era a perspectiva de ir para o corte de cana. E agora a perspectiva deles, por exemplo, nós temos um músico em Barbacena, que é músico, compositor, arranjador, pianista, flautista, que veio dos meninos de Araçuaí. Então, a gente juntou a nós esses 40. Rodando por esse país, a gente percebeu a quantidade de gente. Talvez o traço que costure a nossa diversidade seja mesmo a música, o fio que costure. Então, tinha muita gente talentosa por esse país afora que não conseguia estudar, não conseguia se profissionalizar como músico. E aí o Ponto criou a Bituca Universidade de Música Popular, que é uma escola completamente diferente. Ela funciona como uma corporação de ofício. A gente não tem professores acadêmicos, a gente tem músicos em atividade que passam a sua experiência para os aprendizes, né? E que criamos uma metodologia de que vamos aprender na performance, como o Ponto de Partida aprendeu, né? Como o Ponto de Partida não saiu de Barbacena, a gente trouxe os mestres, né? Então, talvez a única oficina de formação de atores que a Fernanda Montenegro fez na vida, fez com a gente, né? Assim, e a Bituca funciona um pouco assim. E essa metodologia é uma escola para profissionalizar, não é para quem gosta de música, é para quem quer viver de música. E a gente tem 12 anos da Bituca. É uma escola gratuita. E, para vocês terem uma noção, na última inscrição dela, ela teve 1.600 candidatos, numa proporção de... Nos cursos que procuram mais, como engenharia e produção, né, que é de estúdio, ou violão, 18 candidatos por vaga. Assim, ela tem uma procura maior que qualquer universidade de música no Brasil, todas. Unicamp, da de Brasília, de Belo Horizonte. É incrível. Tem gente que fica estudando com um professor particular para fazer seleção na Bituca. Por quê? Porque a gente tem um índice de 85% dos alunos que saem da Bituca trabalham com música. É um índice altíssimo, altíssimo, em qualquer curso de formação.
né? Então, isso vai se espalhando pelo país, e a gente teve candidatos de 145 cidades, de 10 estados e de 3 países. Né? Então, ela se expandiu mesmo. E aí, a gente juntou a nossa locomotiva e essa quantidade de vagão, e Ponto de Partida tem atualmente 360 pessoas ligadas a gente, entre profissionais e pessoas em formação, né? Isso tirou da gente a agilidade que o grupo tinha e a completa independência financeira, né? A gente um ano a gente ia para a América do Sul, outro ano a gente ia para a Europa. Quando a gente acoplou essa quantidade de gente, porque a gente entendeu uma coisa: meu lugar é aqui. Essa cidade não pode ficar sem o ponto, né? Quando a gente sai muito, isso diminui. E aí, quase tudo destruído em Barbacena, como memória arquitetônica, nos restou a primeira fábrica de seda do Brasil, que foi uma sericultura, né, onde que se experimentava se o bicho da seda se adaptaria ao Brasil. Construções lindas, a única construção daquele estilo que tem no Brasil, 5 casarões que estavam invadidos e caindo. O Ponto invadiu um também. Invadiu um e reformou. O outro estava caindo, a gente entrou e reformou. O terceiro estava com o Detran, começou a cair, eu falei: oba, e o meu povo, não olha para lá não, Regina, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais caça. Mas olhamos e reformamos. E, atualmente, a gente criou nesse espaço a Estação Ponto de Partida, que é um centro cultural que tem espetáculos, um centro de formação em música permanente, um centro de residência em teatro, né, que a gente acolhe algumas pessoas. E como ficou bravo, né, eu costumo brincar, se economicamente ficou difícil para os ricos, como eles falam, imagina para quem trabalha com arte, né? Um artigo que é considerado de segunda necessidade. A gente, nesse último casarão, que chama Casa Palavra, que é uma biblioteca de trocas, a gente criou um café bistrô, que atualmente os atores cozinham, atendem e fazem performances. Às quintas-feiras a gente tem um projeto que chama Processos, e que a gente mostra como a gente cria. Os 5.000 metros ao redor, que tem Mata Atlântica, a gente criou um jardim em parceria com o Iotim, da forma que eu acho que a economia deve evoluir daqui para frente, fazendo barganha. Quando a pior crise econômica, nós reinventamos esse espaço inteiro. As ruas são calçadas de mármore. É só Dubai e Barbacena. Que foi um empresário que deu os restos de mármores para a gente calçar. A casa é toda de escadaria de mármore, porque foi uma barganha. Outra empresa de Barbacena deixou as máquinas para revirar, para fazer o jardim. A gente precisava fazer esse jardim com Iotim, eles trouxeram a especialidade deles, nós devolvemos em espetáculos. E aí a gente fez uma escola de jardineiro, a gente selecionou 30 jardineiros em Barbacena, que durante 2 semanas trabalharam aprendendo com Iotim e plantando um jardim. E aí meu filho brinca assim: mãe, quando você for falar, fala assim, foram 20.000 buracos, que eu falo que são 20.000 mudas. Ele fala, foram 20.000 buracos furados, 20.000 vezes que você tem que jogar o produto orgânico. E aí criou-se um jardim que agora está adolescente, lindo, porque sem beleza a alma não sobrevive. É impossível, gente, por mais que cresça a economia,
Quem move a economia é o ser humano, e o ser humano não sobrevive sem beleza. E é isso que é a missão, não é uma missão, é a minha vocação, é produzir beleza. E partilhar essa beleza com o maior número de pessoas que eu conseguir. E, incrivelmente, esse lugar que foi todo formado, e aí a gente inventa umas coisas assim, nada nesse café pode entrar que não tenha memória. Todo o café foi doado pela cidade. Então, você chega lá, você vai tomar um chá numa xícara de porcelana inglesa mesmo, porque a gente ganhou. E os panos são de linho puro mesmo, porque a gente ganhou. E os guardanapos, a coisa é feita de crochê, e a cidade começou a se reconhecer nesse espaço e ter orgulho de, numa cidade tão devastada igual é Barbacena, ter um lugar que você possa levar as pessoas, né? A gente construiu esse lugar. Então, eu acho que a Estação do Ponto é a prova concreta da generosidade e da capacidade do ser humano de se reinventar. E, nesse café, incrivelmente, a gente já convidou alguns chefes, mas quem cozinha são as pessoas que cozinham muito bem na cidade. Sabe aqueles pratos que, quando alguém chega em casa, e você fala assim, faz aquele que não tem erro. Essa cozinha dos querer bem, dos afetos. Agora mesmo, semana que vem, a gente vai ter um menu português. Hoje já está esgotado. Porque no mundo, principalmente num tempo de tanta arrogância, de tanta intransigência, de tanta ignorância, de tanto o dinheiro puxando tudo, você precisa de uma aragem de esperança. Você precisa desligar o celular, sentar na frente do outro, olhar no olho e falar de você. E escutar. Sabe? Não adianta acelerar esse tanto. Nós vamos morrer do mesmo jeito. Vou contar uma coisa que eu descobri cedo, é melhor que vocês descubram também. Não existe tempo. Tempo é um apelido que a gente colocou na vida. Você não ganha tempo. Nós aqui estamos empatando um pedaço da nossa vida, não vai voltar, não. Ou então a gente resolve isso aqui bem, ou nós estamos ficando com menos tempo de vida. Por isso, é hora de parar. É hora de parar. A gente dedica horas e horas e horas da nossa vida trabalhando. Quantas horas a gente dedica para dar conta de ser feliz? Então, eu acho que esse é o grande salto que a gente tem que dar. Esse é o grande salto da economia. Sabe? O homem tem que ser o centro. E tudo que a gente fizer tem que ser para isso. Para tornar mais ampla a nossa condição humana. Nenhum sistema é mais sofisticado do que a gente. Quanto que a gente está usando o nosso sistema, gente? Nada. E aí, é isso, sabe? A gente está brincando que nós precisamos marcar um encontro para trabalhar junto. Porque o que a gente precisa é firmar alianças. Sabe? Firmar alianças é muito pesado o que eles estão colocando no ombro da gente. A gente tem que ser eficiente, a gente tem que ser produtivo, a gente tem que ser, agora, criativo, né? A qualquer preço, ainda tem que ser magro e bonito. É demais. É demais. Sabe? Então, a gente tem que firmar alianças, porque a gente tem que ser humano e feliz. Então, é isso, o ponto de partida. E agora, por exemplo, a gente tem uma outra promoção que chama Mercado de Delicadezas.
a gente junta vários dos grandes artesãos mineiros ou dos grandes criadores, né? Por exemplo, como a Virgínia Barros, Ronaldo Fraga, Ave Maria, e os artesãos e plantadores de orquídea, e expõem no nosso espaço, e a gente convida as pessoas. Você vai comprar presente de Natal? Vai, então compra lá. Né? Porque é um presente feito por mãos brasileiras, com a nossa cara. E durante a noite, o ponto de partida, todas as noites, o ponto de partida se apresenta, o café funciona, a gente tem uma degustação de cerveja artesanal, uma carta de vinho incrível, e a gente troca delicadezas durante esses dias, para a gente não encerrar esse ano com esse gosto amargo da desesperança na boca. Né? Cabe a nós abrir trilhas para o outro. É para isso que a gente nasceu. A gente tem duas missões, eu acredito, quando a gente nasce: reinventar o mundo e ser feliz. O mundo não pode ser pior depois que você passou. Tem que ser melhor. Né? E tudo que a gente faz, e esse trabalho incrível deles, só tem sentido porque é isso que está movendo. Né? Porque o mundo vai ficar melhor depois que eles passaram. E esse é o grande laço que nos une. Né? A gente usa toda a nossa capacidade criativa para fazer isso. E é isso. Vou continuar fazendo teatro. Sempre. Vou continuar contando histórias. Sempre. Porque foram as pessoas que me emprestaram as suas próprias histórias. E eu tenho obrigação de recontá-las. E isso me faz melhor. Muito melhor. Apesar de ser difícil, é uma bênção ser artista. Porque você bebe o outro e você tem que entrar na alma humana com toda a delicadeza. Então, você é obrigado a ser mais delicado. Você é obrigado a ser mais generoso e a ser mais humilde. Porque eu ser completamente incompleto. Mas, ao mesmo tempo, a gente é alado. A gente tem asa, apesar da gente não vê-las. E é por isso, imagina que privilégio eu estar aqui sentada nesse lugar, como se eu tivesse alguma autoridade, com o microfone na mão, e vocês todos me ouvindo. Isso é um privilégio que eu tenho que devolver. E eu faço isso com o maior prazer, com a maior humildade. Obrigada.